Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Bertassini, sou especialista de marketing estratégico e no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre construir uma persona. O que é isso, né? Porque às vezes fica achando que tá no techniquez aí de marketing e tudo mais, persona, ficam inventando coisas. Mas não, é uma das questões principais para você saber com quem você está falando no seu negócio. E aí eu vou explicar aqui passo a passo como construir uma persona, mas principalmente o significado disso, né? Porque eu vejo muitas pessoas e meus clientes com dificuldade de entender o que é persona. Então eu fiz um roteirinho aqui que eu vou seguir passo a passo para ficar o mais claro possível do que a gente está falando, tá? Então, por que todo negócio tem que ter pelo menos uma persona, né? E aí é assim, se você não tem definido o seu público, você não sabe com quem você tá falando, e aí você só imagina você dando um tiro de bazuca para acertar uma formiga. Então, quando a gente sabe quem é nosso público, estrategicamente, isso você consegue comunicar com ele em qualquer meio. Hoje em dia, obviamente, que a gente tem muito o canal digital que nos ajuda a chegar muito fácil e fazer essa triagem, mas a gente tem que definir. Por exemplo, né, antigamente, porque hoje em dia, claro que tem anúncio na TV aberta, Rede Globo, Bandeirantes, Rede TV e tudo mais, mas a tendência está sendo migrar para o digital. Mas mesmo assim, vamos supor, uma rede de canal aberta, ela tem vários tipos de programas e vários horários para vários tipos de público. Então, vamos supor, tá? Do que eu lembro, tá? Então, a Globo, de manhã é para criança e público totalmente feminino, dona de casa. A hora do almoço é jornal, porque pode ser que, né, as pessoas estejam em casa assistindo TV, então engloba mais homens e tudo mais. À tarde, sessão da tarde, para adolescente, e à noite um público mais velho, né? E, enfim, então mesmo assim tem as fatias. E aí, se você não sabe quem é o seu público, você não consegue direcionar a sua comunicação. Você não consegue direcionar, seja ela no seu ponto de venda, na sua fachada, seja ele na TV ou seja ele no digital, em qualquer meio. Então, por isso que a gente fala, construir uma persona não é para algum canal, não, é para o seu negócio, é estratégia de negócio. E por que a gente fala pelo menos uma persona? Porque você, com certeza, tem algumas personas no seu negócio, mas tem que ser construído para a gente direcionar a comunicação, tá? E o que é persona, né? Persona é a simbolização do seu público. O que a gente faz para não pulverizar tanto? Eu vou fazer uma comunicação só para Maria, a Joana, a Luciana, a Tatiana vai ficar de fora. Não, então a gente pega o seu público, o que representa mais na sua empresa. É um público feminino? É um público masculino? Então aí a gente vai nichando esse público para poder fazer a comunicação. Concorda que se você falar com o público de 15 a 18 anos é uma linguagem, se você falar com um público de 20 a 30 é outra, de 30 a 40 é outra. Então são fases da vida que tem tipos de negócios e comunicações diferentes com eles. E muito provavelmente seu negócio tende a dar mais certo se você tem um nicho específico, se você está sendo específico e falar com essas pessoas específicas, né? Então, vamos lá, o que representa isso para o seu negócio? Representa você ter uma comunicação assertiva. Então, a constituição de uma persona, vamos supor que o meu público é de 30 a 40 anos, mulheres casadas, com filhos ou sem filhos, que moram num bairro X em São Paulo e que
tenham um trabalho que elas trabalhem fora, por exemplo. Então, esse é um tipo de público, né? E aí a gente vai detalhar isso, porque a gente vai detalhar vários comportamentos também dessa pessoa, né? Não significa que tá todo mundo no mesmo balaio só porque tem a mesma idade ou porque tem a mesma classe social. Esse é o ponto. Então, vamos lá que passo a passo vocês vão entender, vai ficar claro aqui. A importância de ter dados para a construção da persona. Isso, olha, eu vejo muito com meus clientes de sentar e começar. Ai, hoje veio o João aqui na loja. Ai, ele consumiu tal produto. Tudo bem, essa é a sua referência mais recente. Mas se você não colhe dados da maioria das pessoas e da maioria dos seus clientes, não vai adiantar nada você fazer a persona, vai continuar num chutômetro, né? Beber uma aguinha aqui. Então, eu não sei que tipo de sistema você tem aí na sua empresa, se você tem algum tipo de sistema, ou nem que seja manual, mas pegue e colha isso, e o feeling, óbvio que é muito importante, porque você tem noção do seu negócio, mas às vezes não é você que está na linha de frente, não é você que atende os clientes. Por isso que quando eu faço a minha consultoria, eu peço para reunir o maior número de pessoas da empresa que trabalham em vários setores para a gente ter uma visão mais ampla. Mas os dados não mentem. Então, se você tem um sistema e é organizado e consegue esses dados, né, se você colheu esses dados das suas clientes ou dos seus clientes, fica muito mais efetivo construir a persona, né? Se você não tem, pode até fazer no feeling, mas reúna outras pessoas com outra visão que não só a sua para poder colher isso, tá? Então, e como isso vai ajudar no seu negócio? Isso é incrível, assim. Sempre quando eu tava fazendo e tiveram vários clientes que falaram assim, não, mas eu não quero falar com o público só, eu quero falar com todos. Não, você vai falar com alguns desse seu nicho, dessa sua faixa. Mas ele vai te ajudar a ser efetivo. Não adianta você querer abraçar o mundo e não ter foco. Então, eu vou até dar exemplo aqui, real, de uma consultoria que eu fiz. Vou dar exemplo de duas, vou alternando exemplos aqui. Mas de um restaurante de classe A, que eu fiz num bairro de classe A também, aqui em São Paulo. E aí ele tinha muita dificuldade de entender, não, mas eu preciso falar, porque eu tenho público aqui, que são os moradores, e eu tenho o público aqui, que são os executivos que estão em torno, que almoçam aqui e pedem prato executivo, que também me dá giro, né? Então eu falei, não tem problema, a gente vai pegar os dois públicos, é só a gente construir personas para cada tipo de público. E aí o que a gente fez? A gente fez 3 personas que ele achou cabível e importante para o negócio, né? Eu falo pelo menos uma, porque para ter um norte, mas assim, nesse caso foram necessários 3 personas. Então, e tem empresas maiores que precisam mais personas, depende até do número de produtos que você tem, se o produto ele é diferente, a oferta de um para o outro, mas eu vou dar esse exemplo aqui para ficar claro para vocês. Então, ele tinha 3 personas. Uma era uma moradora do bairro, feminino, que é super influenciadora no negócio dele, né? E a gente vendo e lembrando dos hábitos também, que é importante, né? Não só dados, mas foi construindo e ficou muito boa essa persona. O segundo era um homem morador também, que é também super importante, traz muita receita, inclusive essas duas personas, moradores, eram que gerava mais receita, mas o negócio dele não sobrevivia só dessas personas. E a terceira foi o executivo, que almoça lá
durante a semana e que é super importante para dar giro. Então veja que é importante você fazer a comunicação correta. Você acha que ele vai usar o mesmo tipo de comunicação para um morador do bairro do que para um executivo que frequenta o restaurante? Não é mesmo, porque os comportamentos são completamente diferentes. E aqui eu vou usar esse exemplo e vou mostrar para vocês na tela do lado, na hora que chegar a parte, para vocês terem ideia, tá? De como construir, de como faz toda a diferença na hora de você fazer a comunicação. Então, você faz uma vez esse trabalho profundo e depois você só se alimenta daquilo e se abastece daquilo. E se você tem uma pessoa que faz a comunicação das suas redes, do que quer que seja, dos panfletos, ou de promoções, ou de qualquer coisa, é muito mais fácil você só bater o olho e fazer a comunicação. Você não tem que ficar pensando toda vez que você vai fazer uma comunicação, como que eu vou fazer essa comunicação, tá bom? Então vamos lá. Sobre as etapas de como fazer. Então, partindo do princípio que você já tem os dados colhidos, né, da maioria dos seus clientes, a gente começa a fazer. Então, tem 4 etapas, né, que a gente faz. Como eu costumo fazer com meus clientes? Eu costumo marcar um dia, sugiro você que marque um dia na agenda e dedique esse tempo para isso. Desliga celular, desliga telefone, desliga possíveis interrupções que você possa ter e faça esse exercício que vai te cortar muito caminho e vai te trazer muitos benefícios isso. Então, dessas 4 etapas, você começa pelos dados demográficos. Esse que é o que você deve ter mais em sistema aí e colhido dos seus clientes. Então, vamos lá. Os dados demográficos, como você pode ver aí na tela, você põe a idade da persona de novo. Por exemplo, aqui tem o seu Luiz, né, no meu exemplo, ele tem 55 anos. Eu só vou falar com o seu Luiz? Não, eu vou falar com pessoas que têm de 45 a 55, por exemplo, é um range, tá? Mas são comportamentos parecidos. A renda mensal dele, quanto mais ou menos é a renda mensal, isso é super importante saber. A escolaridade dele, até qual o nível de escolaridade que ele tem. A ocupação, qual é a ocupação, no caso do seu Luiz, ele é empresário. Estado civil, super importante, que muda completamente o comportamento das pessoas, se é casado, solteiro, divorciado, se mora sozinho. Quantos filhos ele tem, se tem, né? E moradia, aonde ele mora. E aí, quando você tá falando de negócio físico, isso ainda é mais importante, certo? Você pode até fazer a sua comunicação digital, mas se é físico e você precisa que ele vá até seu estabelecimento, isso é muito importante de mapear. Então, ok, aí tem outros dados demográficos, de repente, se forem importantes para o seu negócio, inclua, ok? Depois a gente passa para os dados comportamentais. Esses são ultra importantes para a gente chegar no que a pessoa gosta de fazer, aonde ela circula, aonde ela frequenta, o que ela gosta. E isso vai ditar muito em que canais de comunicação e de que forma, e depois em que canais a gente vai achar esse nosso cliente. Então aqui eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô seguindo meu roteirozinho, tá bom? Então, os dados comportamentais do seu Luiz, né? Ele aprecia bons vinhos, então isso para a loja, porque na verdade é uma loja de vinhos, é um restaurante, é tudo junto, super bem elaborado e tudo mais, é um dado comportamental relevante,
né? Se eu tenho, vamos supor, um cabeleireiro, é relevante eu saber se a pessoa gosta de vinho ou não? Pode ser que seja, se eu tenho parceria com algum restaurante, alguma coisa, mas não é tão relevante como um negócio, né? Então, assim, aí a gente foi nos dados comportamentais que fazem diferença no negócio. Tem prazer em cozinhar, então é um hobby dele, ele sabe cozinhar, ele tem um nível de paladar mais sofisticado, ele sabe ir a uma loja e comprar frutos do mar, por exemplo. Então, se ele tem esse nível de exigência, ele vai ser mais exigente no restaurante, certo? Então, ele faz de 3 a 4 viagens internacionais por ano. Ele dá valor à família, esposa e filhos. Ele é um colecionador de carros. Ele é exigente, observa detalhes. Então, nesse caso, por que é tão importante saber disso do seu Luiz? Porque se ele chegar numa mesa, ele vai reparar se o copo é bonito, se a louça, se o talher, enfim, nesse nicho que a gente tá falando, tá? Então, se ele é detalhista, ele tende a se importar com detalhes. E se ele se importa com detalhes, o que a gente precisa olhar? Detalhes, né? Detalhes de atendimento, detalhes da mesa, detalhes de espaçamento da mesa, detalhes de cardápio. Então, tem várias coisas para se olhar aí. Ele é um influenciador. Então, o seu Luiz, ele é uma pessoa popular. Então, se ele gosta, ele vai influenciar outras pessoas. Seja por mídia social, no stories, seja por indicar, seja por levar amigos até o restaurante. Então, esse é um público bem importante. Ele é um bom vivant, olha só. Então, ele já é um empresário que não precisa de correria e tudo mais. Ele frequenta 2 lugares aí que são pontos nesse bairro. Ele faz passeio de motos e ele encontra com pessoas dentro do bairro nesses supermercados que tem cafés bons e tudo mais para falar de negócios também. Então, ele vive em torno da cidade e também faz relacionamento com essas pessoas que têm o mesmo perfil, entende? Que então, esse perfil do Luiz tem vários perfis no mesmo bairro ali. Então, a gente já consegue atingir várias pessoas. Ele frequenta o clube do bairro, ele faz passeios de moto, Harley Davidson, BMW. Então, nesses lugares também do bairro, ele encontra com essas pessoas de moto. Então, ele gosta desses passeios e ele faz esse passeio com a esposa. Ele frequenta os melhores restaurantes de São Paulo. Então, só para vocês entenderem, esse bairro ele é deslocado de São Paulo, uns 30, 35, depende da localização de São Paulo, quilômetros. E tem que pegar a estrada e tudo mais. E esse restaurante é um dos únicos que existem com toda a sofisticação, que tem vários restaurantes em São Paulo assim, mas ele não precisa pegar a estrada para ir ao restaurante. Então essa foi uma das sacadas do porquê ele abriu o negócio. Então, ele saber sobre os melhores restaurantes de São Paulo e gostar de frequentar tem a ver com o negócio dele. E aqui fala uma outra, que ele está ligado em qualidade, não em quantidade. Então, o que diz isso? Ele não precisa de um prato cheio de comida. Ele quer um prato que seja saboroso, que seja fresco, que tenha uma harmonização com o vinho que ele gosta de tomar, que seja apresentável. Então, isso tudo diz muito. E aí, quando a gente batiza uma pessoa dessa para ser a nossa persona, e vocês estão vendo que tem fotinho aí do seu Luiz, que eu sempre digo, isso foi procurado no Google, tá? Foi colocado aí, mas é bom pra gente tangibilizar
A gente, como ser humano, precisa tangibilizar, né, o que a gente está vendo, com quem a gente está falando. Então, se a gente tem uma fotinho aí para representar esse nicho de pessoas que é o seu Luiz, então a gente consegue visualizar e fazer a comunicação direto para eles, tá? E aí eu vou dar o exemplo aqui também, a Soraya, que também é uma cliente deste restaurante. Da Soraya eu vou passar mais rápido, porque acho que vocês já entenderam o conceito. Então tem os dados demográficos dela, ela tem 40 anos de idade, ela tem uma renda mensal de 100 mil por mês, uma escolaridade MBA completo, ela é empresária também, ela também é casada, tem 2 filhos, um de 5, um de 8 anos. Repara que essas informações também são super importantes, porque uma pessoa que tem filho de 20 anos e uma pessoa que tem filho de 5, o comportamento é completamente diferente também, tá? E ela é moradora do bairro de Alphaville também. Então, quais são os dados comportamentais da mulher? Veja que ela também é do mesmo público e tudo, mas veja como uma mulher tem os dados comportamentais completamente diferentes. Por isso a gente tem que ter uma comunicação diferente com essas pessoas. Frequenta clínica de estética, ela frequenta academia, ela frequenta os melhores salões de cabeleireiro da região, ela faz compra de supermercado online ou delega para ajudante, então ela tem pessoas na casa dela que ajudam ela, porque se ela é empresária, mãe, a vida dela é corrida, então ela precisa de pessoas para ajudá-la. Ela tem falta de tempo, tá vendo? Então, essa falta de tempo, mas geralmente as pessoas têm falta de tempo, e eu ouço muitas pessoas falando que mesmo com a pandemia, quem trabalha no corporativo tá trabalhando mais. Então, alguns empresários também estão trabalhando mais para atender e para se reinventar aí. Então, quando a gente, como negócio, consegue economizar tempo das pessoas, isso é muito importante, tá? Frequenta shoppings, aí tem alguns exemplos aqui de shoppings próximos. Ela gosta de vinho e espumante, então é uma informação importante, relevante para o restaurante. Ela frequenta também o clube, ela leva os filhos ao clube do bairro. E ela faz 1, 2 viagens por ano, sempre com a companhia da família, tá? Então veja, se fosse uma pessoa divorciada, vamos supor que ela faria uma viagem com os filhos e uma viagem com as amigas. Então isso é importante também para saber. Ela gosta de fazer viagens e é sempre em família. Ela não cozinha, porém coordena a governanta, que é a ajudante dela, que tem motorista, babá, empregada para administrar. Eu tô dando um exemplo aqui que não faz parte do grande nicho da população, mas é só um exemplo para vocês tangibilizarem. Não importa se a pessoa tem muito dinheiro ou não tem dinheiro, ou se tem muito recurso ou se tem menos recurso. O que importa aqui é mapear e saber o comportamento, né? Se a vida dela era completamente diferente, não importa, tem que mapear isso, tá? E aí eu vou falar do Fabiano aqui, que ele tem comportamento completamente diferente desses 2 empresários. E é isso que eu quero que vocês percebam, que vocês entendam e que fixe o porquê é tão importante desenhar as pessoas. Aqui no caso são 3, tá? Então o Fabiano, ele tem 45 anos, ele tem uma renda mensal de 80 mil por mês, veja, já é bem diferente da renda mensal do Luiz e da Soraya. A escolaridade, ele tem mestrado, então ele tem mais nível de escolaridade do que os empresários, né? Ele tem uma ocupação de cargo executivo na Bradesco Seguros, a gente colocou aqui, até porque fica nesse bairro, em São Paulo. Ele é casado também, tem 2 filhos, um de 5 e um de 9, e mora em São Paulo. Então, isso só demográfico já diz muito, ele tem que se deslocar todos os dias para ir trabalhar, tá? E os dados comportamentais dele, olha que diferente. Ele tem falta de tempo, ele é uma pessoa estressada, olha o oposto do Luiz. Luiz, ele é um bom vivant,
ele almoça durante 2, 3 horas e tudo mais. Esse não. Esse, ele está atento a custo e benefício do que irá consumir no restaurante. Então, vamos dizer que o seu Luiz, ele olha o lado esquerdo do cardápio, que é a descrição do que ele quer comer. O Fabiano não, o Fabiano já olha, começa pelo lado direito, porque ele quer um bom custo-benefício, aí ele escolhe o que ele vai comer. Então, por isso que tem o cardápio executivo para ele. Então, entenda que o estabelecimento está oferecendo tipos de produtos e serviços, né, para públicos diferentes no mesmo local. Ele gosta de vinho também, mas com bom custo-benefício. Ele está iniciando hábitos saudáveis por recomendação médica, até por causa do estresse dele. Ele aproveita o almoço para fazer reuniões de negócio, então assim, além de estar almoçando, não é igual o seu Luiz que almoça tranquilo, não. Ele leva a equipe, ou leva chefe, ou leva quem quer que seja, mas aproveita o almoço para fazer reunião. Ele viaja quase todos os finais de semana para campo ou praia para fugir de São Paulo e aliviar o estresse. É muito comum isso em São Paulo, esses executivos terem essa válvula de escape, serem bastante estressados, até porque tem muitas responsabilidades. O tempo de almoço dele é apertado, então ele, consequentemente, ele é menos rentável para o restaurante, mas ele é um público interessante. Ele gosta de poder, é vaidoso. Ele tem amante, olha só o nível de detalhe que foi, né? Engraçado, porque isso muda o comportamento da pessoa. E aqui é sem julgamento e sem juízo de valor. É só pra gente saber mesmo quem é o nosso cliente, certo? Ele faz uma viagem internacional por ano, até porque ele não tem tempo, né, de fazer mais. As férias apertada, então o executivo ele tem uma agenda lá da empresa para cumprir, eu sei bem disso. Ostenta carro importado, um carro importado, você já vê que o seu Luiz era colecionador de carros, ele ostenta um carro importado e faz happy hour uma vez por semana com os amigos. Então ele tem esse hábito também de se encontrar com os amigos, tá? E aqui eu falei dessas três personas desse restaurante para vocês tangibilizarem. E a quarta questão, né, porque a gente falou de dados demográficos, comportamentais, e dados de comunicação, que eu também não falei dos outros, mas é igual. Então, aonde que ele tá na comunicação digital, né? Ele tá em Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, e-mail, celular. Então, ele tá nesses diversos canais para poder atingi-lo, né? Além de frequentar, a gente sabe o bairro que ele mora, a gente sabe onde ele tá. E tem o quarto, que são o quê? São as dores desse cliente. E aí, por que a gente tem que saber quais são as dores desse cliente? Para a gente poder ajudar a resolver essa dor. Como que um restaurante pode resolver dores, né? Você pergunta, nossa, como assim? Vamos supor que a dor do seu Luiz lá, no nosso exemplo, é para frequentar um bom restaurante, ele tem que pegar o carro, andar 35 quilômetros, ir até São Paulo e se arriscar, tem a lei seca, tem tudo mais, e então essa é uma dor dele. Então o restaurante, estando localizado em Alphaville, no bairro que ele mora, é uma dor que está resolvendo nele, né? Se tem espaço, por exemplo, para ele reunir a equipe dele num espaço fechado e ele não precisa se deslocar até São Paulo de novo, também está resolvendo outra dor dele, tá? Então, é isso que as dores dos nossos clientes são os nossos principais alvos para atacar. E com integridade, obviamente. Então, a gente, como empresário, tem que enxergar as dores dos nossos clientes, mas é só a gente se colocar fora, por exemplo, e a gente entender
que a gente também tem nossas dores como consumidor, né? Então, se a gente tem um supermercado bom do lado de casa, que tem frutas boas, legumes, a gente não precisa ir em 3, ele resolve a minha dor de tempo e de foco ali, eu consigo fazer tudo num lugar só, né? Então, a gente tem que entender o nosso cliente, investigar, e aí sim a gente consegue fazer o que a gente quiser, né? Fazer promoções, oferta de produtos, novos produtos, pensar no que resolver. Uma das dores também dessas pessoas era não ter um entretenimento. O que o dono do restaurante fez? Às sextas e sábados à noite, ele contratou uma pessoa que toca saxofone, no outro dia piano, para além de as pessoas irem para a sua refeição, ser um entretenimento que tenha uma atratividade maior, né? Então, foram boladas várias ações que podem ajudar o cliente a se sentir mais à vontade e começar a frequentar, ao invés de uma vez por semana, ele vai 2. Então, por exemplo, se ele vai na hora do almoço sozinho para fazer uma reunião de negócios, ele pode ir aos finais de semana com a família. E qual é o diferencial? Neste caso, por exemplo, só este restaurante abre de domingo em Alphaville, desse nível, né? Então, também é um diferencial para levar a família. Então, entende que perceber quais são as dores dos nossos clientes, e quanto mais a gente vai percebendo quais são, mais a gente consegue ajudá-lo, mais a gente consegue prosperar nosso negócio e mais consegue fazer uma via de mão dupla. É tanto bom para o empresário quanto bom para o consumidor, certo? Então, assim a gente consegue entender, só um minuto, assim a gente consegue entender nosso público, a gente consegue dar soluções para eles e a gente consegue harmonizar tudo isso. Então, aqui, seguindo o meu roteirinho que eu fiz para esse vídeo, a gente conclui dizendo a relevância que se tem a persona, né? E não só ensinar como é que faz uma persona. É importante, mas saber a relevância disso, ela é muito importante. Então, resumindo, né, e retomando tudo, entenda o porquê que é importante, e assim que você entender que é importante, você vai entender o porquê fazer. Faça, entre em ação, pegue sua equipe, pegue seus dados primeiro, pegue sua equipe, reúna, coloque o que eu costumo fazer, tá? Eu coloco numa sala uma cartolina e vou falando, e vou fazendo, e vou escrevendo junto com as pessoas e desenhando e imaginando como é que pode ser e colocando o maior número de características que o seu cliente tem. E é muito interessante que durante o processo, né, que eu já fiz com alguns clientes, isso vai surgindo muitas ideias de promoções, de novos produtos, de formas de se falar com o cliente, de atrações para ele, de embutir um serviço dentro de um produto. Então, são inúmeras ideias que se tem até que segurar um pouco, porque senão a gente até sai do foco, e eu sou a chata, né, nessas reuniões, falo, tá, ok, anota em algum lugar, mas vamos voltar e fazer, né, o que a gente tem para fazer agora, que é achar as características. E surgem muitas ideias boas, e surgem muitas coisas bacanas, porque muitas vezes a gente acha óbvio que a gente entende nosso cliente, mas quando a gente para fazer esse exercício, pode ter certeza que a gente vai descobrir muitas outras coisas dele, vai conseguir fazer muitas coisas. Então, para concluir, vai anotando tanto os dados, né, demográficos, comportamentais,
dados, né, de comunicação e as dores desse cliente. Então começa a imaginar, começa a lembrar qual é o comportamento desse cliente quando ele chega. Quando eu fiz do spa, por exemplo, é legal dar esse exemplo. Quais são as dores de quem vai para um spa? Ah, tá acima do peso, não consegue fazer uma alimentação no seu dia a dia, não consegue encaixar exercício, tem preguiça, não tem o hábito, não sabe a quem recorrer, não sabe o que cozinhar, não tem uma instrução de profissional. Nossa, quem vai pro spa tem tantas dores, tem muitas dores para resolver. Então, você pode ir tratando, né, elas pouco a pouco e dando as soluções. Então, quando você vai se comunicar e você conhece tanto seu cliente que você não vai comunicar a dor dela, você vai comunicar a solução para ela, nossa senhora, ela te agradece, te deseja e te quer. Essa é uma construção de marca. Quando você consegue entender o seu cliente, você consegue construir a sua marca e você consegue falar com o seu público. Então, se você quer falar com uma pessoa que precisa do spa, por exemplo, você não vai pegar um professor, um personal trainer como seu público-alvo. Não é o seu público-alvo. O seu público-alvo são outras pessoas. São várias outras pessoas, mas não o personal. Então, você economiza energia, economiza dinheiro quando você sabe e você tem a comunicação assertiva, correta e focada no seu público-alvo. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se precisar, reveja o vídeo, pausa, anota, mas faça, construa a sua persona, que o seu negócio você vai ter outra visão do seu negócio quando você conseguir concluir esse trabalho e outro dia a dia mais leve e mais tranquilo e não vai ter que ficar pensando toda hora, o que eu faço, o que eu não faço. Você já vai ter lá um roteirinho do que falar e do que fazer para esse seu público. E óbvio, sempre revisitar, porque nada é estático, tudo é em movimento. Tá bom? Eu agradeço a sua atenção e eu tenho vários outros vídeos falando de vários outros assuntos. Assiste lá no meu canal, tanto no YouTube quanto no Insta. E se puder curtir aqui, se foi importante para você, e deixar um comentário também, eu te agradeço. Tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Gratidão.